Ishvaro Brahmeti Murti Veda Vibhagine Vyoma Pratyakayaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharantam Gocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Tranquilo. Celulares. Então, essa discriminação entre os como a gente diz, os elementos, Essenciais. Não essenciais. Acessórios. os acessórios, mas tem uma outra palavra mais Ai, acho bacana. lindo acessório. Os fatores, mas tem ainda. Essa discriminação, né, entre os fatores não essenciais e os essenciais é alguma coisa que nós fazemos muito inconscientemente, do mesmo modo que nós discriminamos o sentido literal de uma comunicação, né, de o sentido implícito, né? Então são coisas que gradualmente a gente inconsciente consegue discriminar. Então aqui tem um outro exemplo, no verso 47, que diz, na frase, né, essa é uma analogia, um exemplo de Dante, esse é aquele Adilson. Então, quando a gente diz esse é aquele Adilson, esse e aquilo se referem, aparentemente, esse e aquilo, a duas pessoas distintas, né? Duas pessoas distintas, em circunstâncias, em tempos, em épocas diferentes. Mas quando esses detalhes que definem circunstâncias, tempo, época, são discriminados, eliminados, o que permanece é Adilson, né? Como aquilo que não pode ser descartado, porque é o fator essencial. Nós descartamos os elementos, né, os aspectos não essenciais, que é o tempo. Estou falando da Adilson porque é curioso, eu tenho estado em contato com a Adilson já há diversos meses, e aí o José Roberto me contatou alguns meses atrás, dizendo, tem um amigo meu de Goiânia que gostaria de vir, mas esse Panchadas é um texto mais avançado, e ele está iniciando, né? Será que daria para ele ir? Eu falei, dá, naturalmente, traz o cara, ele vai se beneficiar de qualquer modo, né? Aí esse Adilson veio, e eu na minha mente, the bias, né? Falei assim, esse Adilson é um cara novo, e aquele outro Adilson, ele está em contato comigo já há algum tempo, nunca fez uma pergunta, mas está sempre em contato comigo, dizendo oi, porque ele tem feito doações regulares já há muitos meses. Eu falei assim, de onde caiu esse Adilson? Né? Porque ele nunca participou dos grupos, eu nunca vi o rosto dele. E todo mês ele manda uma doação e dizendo assim, isso aqui é minha contribuição, etc, etc. Eu falei, chora, obrigado. Nunca viu, nunca participou, né? Aí nós chegamos aqui e aparece um outro Adilson. Então eu estou aqui, né, conversando com a Adilson, eu falei, cara, você não pode imaginar, existe um outro Adilson que eu conheço já há diversos meses, e esse Adilson é um cara bacana, eu nunca encontrei com ele, e ele tem feito doações regulares, todo mês, entendeu? E é uma pessoa muito gentil. Aí ele sorriu para mim e falou assim, esse Adilson é aquele Adilson. Né? Então, originalmente se trata dessas duas pessoas, Devadatta e Somadatta, né, que não se viam já há muito tempo. Aí quando eles se reencontram, aí leva algum tempo até que a revelação vem, né?
Esse é o Devadatta, aquele, depois de a gente remover todas essas variáveis, né, não essenciais, né, o cabelo do cara caiu, né, os dentes, alguns caíram, ele teve que botar uma dentadura, né, a perna, ele tinha já uma perna que era uma perna mecânica. Então, algumas partes não essenciais do Devadatta, elas poderiam ser descartadas porque não era a essência, né? O aspecto físico era completamente diferente, porque passaram 30, 40 anos, mas depois de eliminarmos todos os fatores não essenciais, né? Aí o cara falou, sim, esse é aquele Devadatta em sua essência, né? Naquilo que realmente define o Jiva Devadatta, né? Que é difícil de ser definido, né? Como é que a gente vai definir o Jiva, né? Porque é um fenômeno, então, já que é um fenômeno em constante modificação, né? Então a essência do Devadatta é a consciência, a essência da história do Devadatta é o Jiva, que é uma continuidade de eventos, né? Apesar dele ter perdido o cabelo e os dentes. Depois de um tempo, ele ficou impressionado com a percepção de que o monge barbudo, que ele tinha virado o monge, né, de aparência serena e túnica alaranjada, não era outro senão um amigo da escola secundária, era o Devadatta. Então, aquele cara de primo, Devadatta, ele se tornou um monge, ele desenvolveu uma personalidade, ele se tornou uma pessoa legal. Ele se modificou através do processo de interação com o campo dármico. À época, o nome, a aparência física do Devadatta eram novas, mas eliminando essas diferenças, né, essas variáveis não essenciais, ele percebeu aquilo que era a essência do Devadatta. Portanto, ele pôde dizer, esse Devadatta é aquele Devadatta, né? Entre o seu amigo de uma volta e esse monge, né, ou esse indivíduo transformado através desse processo de crescimento. Da mesma forma, quando os adjuntos, essa é uma palavra legal nesse texto, adjuntos não essenciais, os adjuntos, aquilo que a gente vai, né, os acessórios que a gente vai colocar, né, juntando. Da mesma forma, quando os adjuntos aparentemente condicionantes, Maya e Avidya são removidos, condicionantes por Maya e Avidya, o quê? Da mesma forma, quando os adjuntos aparentemente condicionantes, Maya e Avidya são os adjuntos. Quando os adjuntos aparentemente condicionantes, Maya e Avidya, são removidos, somente o ser permanece. A natureza do ser é a essência, é a consciência e é a não limitação infinita, né? A bem-aventurança. A ausência desse sentimento, sensação de que alguma coisa está faltando, né? De que eu estou limitado, porque eu estou limitado por aquilo que eu quero, mas não posso ver, né? O conceito de upadi. Sim. Sim. Da mesma forma, quando esses adjuntos aparentemente condicionados são removidos, somente o ser aparece, né? Você, consciência, está além do Criador, além da criatura. Nós estamos além de Ishvara e além do Jiva, né? Os fatores variáveis do corpo-mente, nós estamos além, nós somos alguma coisa outra, né, que o corpo físico, o corpo sutil, o corpo causal. O corpo sutil faz com que a consciência pareça ser uma pessoa e o corpo causal faz com que pareça ser Deus, o Criador. Isso é um conceito um pouco difícil de decifrar, né? O corpo causal nosso faz com que o indivíduo pareça ser Deus, o Criador. Resolvendo dúvidas. O primeiro estágio da investigação do Vedanta, que todos nós sabemos os três, conhecemos bem os três estágios,
Tá faltando alguém aqui? Não. Você. Você sabe bem os 3 estágios, né? Shrava. Ouvir, refletir Refletir. e integrar. Integrar, assimilar. Similar. Eu confundo o seu nome com Maurício. Luciano. Maurício e Luciano, eu fico misturando. Luciano. Primeiro estágio da investigação do Vedanta, ouvir, agora está completo. Os versos 49 a 52 dão início ao estágio chamado de Manana, reflexão, contemplação, resolução de dúvidas, né? É aquilo que o Gustavo faz muito frequentemente, né? Ele constantemente, né? Ele pede ajuda ao Fábio, a mim, etc., e talvez outras pessoas, para resolver as dúvidas dele. Tantas das suas dúvidas você resolve, né? Você mesmo, né? Através do seu trabalho com as escrituras, né? Porque a gente tem a capacidade de resolver as dúvidas, né? As escrituras resolvem as dúvidas, né? Aí aquelas que são mais entravadas, mas enfim, a gente precisa de alguém que nos ajude. Manana significa remover dúvidas sobre o que foi desdobrado para que o investigador possa colher o benefício do conhecimento. E o benefício desse conhecimento requer que esse conhecimento seja livre de abstração, dúvidas, né? Vagueness, como é que a gente diria vagueness? Ideias, devaneio, ideias vagas. Vagueza é legal, né? Existe vagueza? Não sei. Devaneio. Devaneio é vagueza? Que fica divagando, divagações. Ok. Eu vou usar vagueza porque é mais fácil para me lembrar. É feio vagueza? Não sei, não é muito usual, mas... Mas eu tenho uma linguagem realmente muito... Tem uma linguagem própria do grupo Vedanta Brasil, que é uma combinação de italiano e português, que é muito rica. Divagando, acho que é mais... É divagação. Então eles têm que ser livres de abstração, divagação, né? Confusão, suspeitas, né? Incertezas. Lucubrações. O que é lucubrações? Mas lucubrações é certo. Também é bom. Você fica conjecturando na mente, divagando. Não, mas esse é um processo, né? Que é uma tentativa de compreender e assimilar, né? Mas tem a ver com devagar mesmo. Porque você não tem parâmetros firmes Tá. para uma inferência correta. Vagueness, em tradução, da imprecisão, ambiguidade. Imprecisão, Precisão é legal. Então esse ensinamento ele tem que ser livre de imprecisões. Na verdade, às vezes eu uso imprecisões, abstrações, né? Vagações, vegações, vulgações. De modo que a gente possa realmente curtir, né? Desfrutar, apreciar. Por quê? Porque o conhecimento é o único remédio para a remoção do nosso sofrimento, da nossa ignorância. Então, se você tem um mal, né, uma doença, e você tem que colocar um remédio, né, esse remédio ele é diluído, né, ele contém alguns dos elementos curativos, né, mas ele é misturado com muitas coisas tóxicas, então um pouco de álcool, um pouco de água, etc, etc. Ele tem os elementos que realmente podem interagir e curar a doença, mas ele está cheio de inclusões, né, vagas, né, que vão diluir, né? Então essas dúvidas elas não são realmente neutralizadas, né? Quais são essas dúvidas? Não é possível. Não é possível que tudo seja somente essa consciência que brilha na minha mente. Não é possível que eu seja livre, né, das minhas experiências, livre do meu corpo, livre. Não é possível. Isso é uma filosofia, né, Fábio? Naturalmente que é uma filosofia, né? Então, se permanece como uma filosofia devido à nossa falta de shraddha, de confiança nas escrituras, né? Então a gente jamais irá
desfrutar dos frutos desse conhecimento. E nesse caso nós teremos uma convicção de que o Vedanta é somente um corpo, né? Um corpo de ideias filosóficas, né? Mas não, Vedanta é uma ciência que, com o objetivo de revelar para o indivíduo a sua real natureza, né? Mas ele precisa ser trabalhado através desses 3 estágios, né? Shravana, submetendo a minha mente, aí contemplando por diversos meses, anos, quanto tempo for necessário, e resolvendo todas as dúvidas, né, de tal modo que eu possa ingerir, né, engolir, processar o conhecimento puro, né, integrar o conhecimento puro, livre, né, de suspeitas, dúvidas, porque senão aquilo representa um impedimento para a minha liberação, porque a liberação depende de uma total convicção de autoconhecimento. Eu já tinha tocado esse conhecimento na minha vida diversas vezes. Eu sou a consciência. Tudo que existe é a consciência, isso e aquilo. Mas a convicção não era sólida, não era firme. Existiam dúvidas, existiam essas vozes dizendo, não é possível, cara, você está viajando, né? Você está viajando. Então, se esse conhecimento, como a gente diz, não for claro, hard and fast, né? Claro, firme, forte, né? Sólido, se ele não for, a gente não vai poder apreciar os frutos desse conhecimento, porque o conhecimento é ainda vago, impreciso, abstrato, poético, isso e aquilo, entendeu? Não, ele precisa ser claro, de tal modo que ele elimine todas as dúvidas que eu tenho a respeito do que eu sou, né? Porque esse sentimento de libertação vem dessa confiança de que eu sou aquilo, né? Não afetado por fenômeno, por tempo, por espaço, etc. Imagina você ter que desenvolver essa total confiança, que no início ela é uma confiança, mas ainda sujeita a dúvidas, a momentos de, né? Aí você vai desenvolvendo. Isso é o período de Dhyasana, né? Desenvolver essa convicção, essa certeza, essa firmeza, né? Essa convicção livre de qualquer dúvida de que eu sou a luz da consciência, que nada pode realmente me afetar. Então, o manana significa resolver essas dúvidas sobre o que foi desdobrado para que o investigador possa realmente apreciar e curtir o benefício do autoconhecimento. Você entende, Gustavo? Entendo. Emoção. Então você está fazendo um ótimo trabalho, enchendo o meu saco com todas as suas perguntas. Esse foi só o começo. Eu fico... Ele falou isso, é só o começo. Entendeu? Eu acho bacana, né? Existem 2 tipos de dúvidas. Dúvidas de pessoas normais e as dúvidas de pessoas extremamente intelectuais que estão entrincheiradas em uma visão materialística da realidade. Ou seja, numa visão de dualidade. Então está falando das pessoas normais e as pessoas, né, extremamente, né, trincheiradas numa visão materialística da realidade. Vamos ver o que isso quer dizer. No tempo de Vidyaranya, eles eram chamados de Vayakas. Vayakas, os lógicos, né? Aqueles intelectuais. Os argumentos necessários para descartar as dúvidas dos intelectuais materialistas são sutis. E o buscador médio não precisa se preocupar com eles, porque moksha simplesmente né? O moksha significa simplesmente, ou é simplesmente,
Está simplesmente, não, também, quando fala discriminar, está simplesmente discriminando a consciência dos objetos. Então, moksha é uma constante discriminação entre a consciência e os objetos aparecendo dentro da consciência. A própria dúvida pode ser tratada genericamente como um objeto e descartada como não eu. Então, o que esse argumento quer dizer? Quer dizer que existem dois tipos de dúvidas, né? Existem aquelas dúvidas intelectuais extremamente inteligentes e complexas. A gente sabe que dúvida é ignorância, mas existem ignorâncias que são extremamente inteligentes. Ontem o Kemal fez uma pergunta que refletia, né, que continha muita confusão dentro dela, né? Mas ainda assim era uma dúvida complexa e inteligente. Então existem pessoas que têm uma mente mais intelectual, mais inteligente, que produzem dúvidas, né? Que é ignorância, mas ignorância inteligente e complexa. Parece um paradoxo, né? Dúvidas, essas ignorâncias, né? Essas faltas, essas não compreensões, não apreensões, né? Dos fatos, e elas são muito complexas, porque a pessoa tem esse entrincheiramento. Está nas trincheiras do samsara. Elas contêm esses entrincheiramentos de diversas noções e conceitos e ideias que vão aparecendo na mente, entendeu? Não necessariamente somente materialistas, né? Então, essas pessoas com esse tipo de mente, né, naturalmente, elas requerem argumentos muito complexos, mais sutis, mais filosóficos, etc, etc. E a pessoa normal, ela se refere àquela pessoa com uma mente, né, mais, como diz o José Roberto, não, eu sou uma mente feijão com arroz, eu preciso de um Vedanta feijão com arroz. Eu não gosto de caviar, essas coisas, eu gosto de feijão com arroz. Né? Então, uma pessoa com a mente mais simples, ela não precisa estudar todos os Upanishads, né, todos os Brahma Sutras e as outras filosofias, etc, etc, para resolver as suas dúvidas. Porque as dúvidas da pessoa, né, são dúvidas simples, que são simplesmente resolvidas, né, com o Bhagavad Gita, por exemplo. Né? No entanto, é verdade que a dualidade é um fato arraigado no pensamento de todos. E, como a ignorância é muito inteligente, ela pode criar argumentos engenhosos para descartar a ideia de que o ser e os objetos, né, são separados, são, né, diferentes, que a natureza da realidade é a dualidade, e que eu sou o objeto jiva, o corpo do jiva, né? Essa dualidade, eu, o sujeito, e os outros objetos aparecendo, né, dentro do meu campo de percepção. Esses versos são uma leitura interessante, em todo caso, porque revelam a tremenda sofisticação do Vedanta. Nós estamos desdobrando um texto um pouco mais sutil e sofisticado, que é bacana, né, colocado aqui como interessante, de qualquer modo, porque revelam a sofisticação do Vedanta como meio de autoconhecimento. É um pramana. Pramana significa um meio de autoconhecimento, né? Os órgãos sensoriais também são pramanas, né? Por quê? Porque através dos órgãos sensoriais nós conhecemos o mundo dos objetos. O Vedanta é um meio de conhecimento não para contatar os objetos, mas para remover a noção equivocada de que a realidade é dualidade e eu sou esse eu pequeno, né, inseguro, vulnerável, inadequado.
Ok. O que ele está dizendo que ele juntou aqui, Alex? Esses versos são a leitura. Ele juntou os versos. Esses versos são a leitura. Ele faz isso sempre. Os versos são uma leitura interessante, em todo caso, porque revelam a tremenda sofisticação do Vedanta como meio de autoconhecimento. Eu os juntei porque eles se constituem do mesmo argumento, né? Eles pertencem ao mesmo tema. Eu omiti uma parte extremamente técnica explicando os problemas da lógica baseados na visão materialista. Obrigado, Ramji. Ramji, frequentemente ele elimina essas partes não essenciais, né, que pessoas como o sábio Bonafé adorariam passar o dia. Né? Eu omiti essa parte extremamente sutil, filosófica, técnica, explicando os problemas da lógica, baseada na visão materialista da realidade. A abordagem lógica da não-dualidade é muito útil. A abordagem lógica da não-dualidade é muito útil, mas falha quando chegamos a uma análise da causa do universo. Não seria a abordagem lógica da dualidade é muito útil? É porque ele está dizendo aqui, no outro parágrafo ele explica que toda a nossa ciência é baseada na lógica sensorial. Sim, então, que é a dualidade. Você trabalha com a não dualidade, com a lógica até um determinado tempo, mas quando você chega à causa do universo, aí eles patinam. Sim, é por isso que eu acho a abordagem lógica da dualidade é útil, porque toda a ciência trabalha analisando fenômeno dualista. Então, talvez exista um erro de tradução, porque faria mais sentido a abordagem lógica da dualidade, né? É útil, mas falha quando chegamos a uma análise da causa do universo. É porque a frase dele é assim mesmo. Eu estou com os dois textos. Como é que diz em inglês? Eu também fiquei intrigado, mas eu acho assim que ele explicou. The logical approach to non-duality is very useful, but it breaks down when we come to an analysis of the cause of the universe. So, the logic approach of non-duality is very useful. Eu entendo que lógica se aplica a... Não, assim, ele fala de não-dualidade como uma realidade essencial do que é aparentemente dual, né? Então, lógica se aplica Sim, agora eu entendi. Ok, ele está querendo dizer que toda essa análise lógica, né, fundada na não-dualidade, né, as revelações, os ensinamentos do Vedanta, são muito úteis, né, mas desmorona quando nós procuramos utilizar essa lógica não dualista, né, para analisar a causa do universo. Porque a causa do universo é um fenômeno em dualidade, né? Maya e o mundo, né? E a ciência jamais traz em conta a Satya, análise. Eles querem descobrir a causa do universo em Mitya, sem compreender que existe um fator, que é o fator não dual, né? Que é o ser aparecendo como universo, e eles ficam procurando encontrar a causa. Então, a abordagem lógica dos ensinamentos não duais, muito embora sejam úteis para revelar ao indivíduo a real natureza do ser, né, a real natureza do universo como consciência pura, essa abordagem não dual serve para efeitos, né, do autoconhecimento. Mas é uma abordagem que não serve a nada para os cientistas, porque eles querem encontrar a causa do universo sem levar em conta Satya, entendeu? Eles querem encontrar a causa em Mitya. A dificuldade da ciência moderna em entender a origem do universo é um exemplo.
ela raciocina até o ponto em que entende que deve haver um momento em que a criação começou, mas não pode dizer o que aconteceu naquele momento ou antes daquele momento, porque a não dualidade é um estado onde não há informações disponíveis com as quais se possa, né, raciocinar, compreender, etc, etc. Então é impossível, né, objetivar a origem do universo, porque a origem do universo é potencial, semente, né? Ela existe, mas não existe. A dificuldade de Maya, de compreender Maya, é principalmente essa, é aquilo que existe, mas não existe, porque existe como potência, né? como propensidade. Então a gente não consegue fazer uma análise objetiva daquilo que não é objetivável, né? Isso não é objetivável e que dirá a consciência, né? A origem do investigador. O Pramana, né? Esse meio de conhecimento chamado Pramana, o Pramana Vedanta, não é baseado na percepção, porque a consciência não é um objeto de percepção e conhecimento. Então, o Pramana, esse meio de conhecimento chamado de Upanishads ou Vedanta, é um meio de conhecimento, mas ele não é um meio de conhecimento direto, baseado nas percepções, né? Nem mesmo a mente faz a integração das percepções. Então, a mente não é exatamente um meio de conhecimento do ser, os órgãos sensoriais não são um meio de conhecimento do ser, e o intelecto não é um meio de conhecimento do ser, do ponto de vista objetivo, porque o ser não pode ser objetivado. O intelecto se torna um meio de conhecimento do ser na medida que ele, né, reconhece que o intelecto, né, é o ser. Na verdade, é o Vedanta que é o Pramana, Vedanta que é o meio de conhecimento. Por quê? Porque o intelecto já é o ser. Mas aí ele tem que ficar analisando, seguindo, né, estudando essas lógicas até que todas as dúvidas a respeito da sua real natureza sejam resolvidas com total convicção, né? Então, por isso que eu gosto de dizer que é um Pramana, é um meio de conhecimento que produz o conhecimento direto através de um approach, né, de uma abordagem indireta. Indireta, não, inferencial. Não necessariamente. Muitas das análises nossas não são nem inferenciais, são diretas, entendeu? Apesar de contra-intuitivas. Algumas são inferenciais, o conhecimento é direto, mas é obtido indiretamente, no sentido que ocorre através da remoção, né, dessas noções, né? Essas noções equivocadas a respeito daquilo que eu realmente sou, né? Você vê que ultimamente eu parei de usar a respeito de quem eu realmente sou, né? Eu tenho sempre evitado mais e mais, é daquilo que eu realmente sou. Porque o quem sempre se refere, né? Qual é o sentido implícito, o implícito da palavra quem, né? É alguém, uma pessoa, né? Mas quando a gente diz aquilo, daquilo que eu sou, né? A gente sabe que eu não sou uma pessoa, eu sou um princípio, né? Eu sou um fator, eu sou a luz, né? É por isso que não discutimos com alguém que não aceita os Vedas como meio de conhecimento para a consciência. Então, é inútil a gente tentar, né, introduzir o Vedanta para pessoas materialistas, extremamente materialistas, né, que acreditam que a mente seja a consciência e ela seja um produto da matéria, do cérebro, etc, etc. É inútil falar com essas pessoas sobre autoconhecimento, self-inquiry e autoconhecimento, né, e liberação, porque elas não possuem essa qualificação básica que é uma confiança ou uma aceitação
dos Vedas como um meio de conhecimento válido. Entendeu? As pessoas que são extremamente materialistas, elas não querem saber de religião e muito menos de Vedanta ou dos Vedas, etc, etc. São os materialistas. Como é que a gente vai falar sobre aquilo, né, que não existe dentro do contexto do materialista, né? A consciência, né? Para quê? A gente não tem um ground, a gente tem uma base, a gente não tem, né, Não é palpável. Então é perda de tempo. Perda de tempo. Em algumas passagens nas aulas com Paramartananda, ele diz que Lord Krishna diz a Arjuna de jamais ensine o Vedanta ou Gita a pessoas não religiosas, não espirituais. Se a pessoa ainda não aceitou nem mesmo Ishvara, não compreendeu Ishvara, como é que você vai ensinar o Gita? Se a pessoa rejeitou os Vedas, rejeitou a ideia de Ishvara, desse princípio, né? Consciência, inteligência, né? Conhecimento, que projeta isso que é muito bem descrito, né? Como o milagre do universo, né? Se a pessoa não tem aquela capacidade de percepção, de sensibilidade, de compreender o divino, né? Nesse mundo material, como é que a gente vai falar de Gita? Né? É por isso que nesse mundo espiritual moderno, as pessoas pulam esse aspecto religioso, espiritual, que é a base para o autoconhecimento, e apresenta a iluminação diretamente como um fenômeno que não requer que a pessoa seja uma pessoa moral, ética, dármica, religiosa. Não, você é a consciência, e a consciência é tudo, isso é tudo que você precisa saber, entendeu? Aí a pessoa tem uma epifania e diz, sim, tudo bem, é aqui, tudo isso aqui é um sonho, né? Uma projeção, é um sonho, como é que ele chama? Ele chama de sonho e tem um outro nome também. Ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão, é um sonho, isso aqui não existe, nada disso existe, né? Então esse conhecimento aqui é um conhecimento muito superficial, muito impreciso, que raramente irá frutificar, né, como moksha, ou libertação, ou elevação espiritual, né? Porque a pessoa não compreendeu nem que existe um fator chamado Ishvara, governando, etc. Se a gente não compreende Ishvara profundamente, e o nosso relacionamento, não dorme, hein, Gustavo? O nosso relacionamento entre Ishvara e Jagata, o ego permanece vaidoso, pensando que ele é o cara, que ele se iluminou, entendeu? Eu tenho alguns amigos dos velhos tempos, até mesmo aqui no Brasil, que deram até nomes para pessoas que estudam Vedanta nos dias de hoje, entendeu? É aquela situação, um super ego, super vaidoso, arrogante, porque teve algum momento de epifania, compreendeu o que é o ser, mas ele não passou por todo esse processo, né? O ego permanece, o senso de eu sou o fazedor, entendeu? E eu sou o cara, portanto eu posso obter tudo aquilo que eu quero, etc, etc, permanece, né? A gente precisa, James sempre diz, a compreensão de Ishvara é a chave para moksha. Se a gente não compreender Ishvara, o ego permanece vaidoso, entendeu? Permanece arrogante e começa a pensar, eu sou o iluminado e venham todos a mim, entendeu? Vamos montar um ashram, a gente precisa de doações e eu vou prometer coisas que eu não posso realmente, né, deliver, né, fornecer. Vou apresentar ideias experienciais, vou criar um campo onde as pessoas se sintam bem. Você conhece a história de que no mundo moderno, na civilização industrial nossa, nos dias de hoje,
todos os produtos que nós criamos, eles são criados através de um conceito chamado de planned Obsolescência programada. planned obsolescence. Como é que se diz em inglês? Obsolescence. Estou perdendo meu inglês agora. Então, é obsolescência programada. Obsolescência programada. Né? O que significa? Que você produz alguma coisa, fornece alguma coisa e você com você mesmo, mês que vem eles vão estar aqui de novo, porque esse barato vai durar só uma semana ou duas, aí eles vão se sentir ainda pequenos, né, miseráveis, a dor, né? Porque eles estavam simplesmente curtindo o Sattva Guna, né? Então eles vão voltar para o próximo retiro. Tudo programado, a obsolescência, né? Sonara. Sim. Você estava. Perdão. Era sobre essa neutralização do senso de fazedor. Eu entendo que eu não sou fazedor do ponto de vista da consciência. Mas como é que eu posso entender que eu não sou fazedor do ponto de vista de Ishvara? Sim. Compreendendo essa máquina aqui, né? Compreendendo que você, o Jiva, não isento do seu exercício de livre-arbítrio, você é somente um entre tantos fatores que determinam a sua ação e o resultado das ações, né? Existem diversos fatores que estão condicionando a sua ação. Por exemplo, você tem boas vasanas, boas intenções, você está pronto para fazer uma boa ação, mas existem outros elementos, outros fatores que possam impactar a sua mente. Aí na hora de você fazer uma ação, você faz uma ação precária, entendeu? Chega uma telefonada e diz para você, aí você tinha que ir lá para fazer aquele trabalho, isso e aquilo, aí a sua mente é perturbada por fatores além dos seus controles, do seu controle. Então, as nossas ações dependem de diversos fatores. E os resultados, inclusive do apropriado e devido exercício do meu intelecto, né? Da minha faculdade de discernimento e escolha, né? Isso é um deles. Mas isso é influenciado pelas vasanas. E as vasanas, elas são coligadas com as vasanas macrocósmicas também. Então, outros eventos podem influir. Eu tenho uma boa vasana, outros eventos podem influir, e aí tudo aquilo, né, impacta a minha mente. Então, as minhas ações são ainda, né, parcialmente sob o meu controle, né? Mas os resultados das minhas ações são ainda mais e mais e mais além do meu controle. Porque existe uma infinidade de ações operando no campo que vão contribuir para a manifestação das minhas circunstâncias, do meu Prarabdha Karma. Então, quando você analisa que você está fazendo uma ação, mas você é somente um entre tantos fatores, entendeu? Que vão corroborar ou colaborar? Colaborar. Que vão colaborar, entendeu? Com a sua ação e os resultados das ações, aí você compreende, entendeu? Aí você, toda vez você fala, oh Lord, entendeu? Estou aqui fazendo um esforço, né, espiritual, etc, etc. Agora vamos ver. E a propósito, que será, será. Qualquer que seja o resultado, eu compreendo que é exatamente, inteligentemente desenhado para o bem do todo, a totalidade. Entendeu? Tudo isso é Ishvara, né? Esse sistema que vai apresentando, né? É um facilitador das nossas ações, dos nossos karmas, que vai apresentando os resultados. E essa compreensão nos permite também de receber os nossos Prarabdha Karmas, né? Receber os nossos Prarabdha Karmas com essa convicção de que eles são perfeitos para nós. Entendeu? Então, essa compreensão de Ishvara em seu relacionamento do Jiva, em relacionamento a Ishvara, o campo, ele é fundamental para gradualmente, né, e dissolvendo ou diminuindo esse sentimento de que eu sou o fazedor, que é vaidade, arrogância, entendeu?
essa arrogância do ego, eu sou, eu faço isso e aquilo, eu quero. Porra, Ishvara, eu quero minha iluminação, cara, né? Estou estudando Vedanta já há 6 meses, né? Então isso tudo é esse senso, esse sentimento do ego que ele vai ser resolvido aqui. As pessoas querem resolver o ego aqui. Ontem o Fábio disse uma coisa muito legal que o Dayananda disse, né? A dor, o sofrimento físico que ele experimentou, você quando começa a perder os seus órgãos, principalmente o kidneys, né? Como chama? Rins? Rins. Sim, diz que é uma dor horrível, entendeu? A minha amiga lá nos Estados Unidos, ela já fez anos de água, né? De água com açúcar, e agora está fazendo sangue e está esperando para ver se faz um transplante, que é uma outra coisa horrível, entendeu? Então, são dores horríveis, dores físicas, entendeu? Aí o Dayananda diz que o único modo que ele pôde lidar bem com essa dor é através da compreensão do seu relacionamento com Ishvara. E saber que, ok, Ishvara, a vida é feita de prazeres e dores, isso é o meu Parabdha Karma, e eu quero esgotar esse papa, entendeu? E se é doloroso, bring it on, né? Eu quero pagar, né? Eu quero esgotar esse papa karma, né? De modo que eu seja livre disso, né? Então essa compreensão intelectual de Mitya nos permite, né? Encarar, né? Suportar elegantemente os choques da vida, entendeu? Melhor do que a compreensão eu sou a consciência. Eu sou a consciência, eu sou a consciência. Mas isso é o meu corpo. Quando dói o corpo, entendeu? Aí eu posso ficar violento, porque é o corpo, isso é o corpo. Mas eu sou a consciência. Não, essa compreensão eu sou a consciência, ela precisa integrar esse conhecimento de tal modo que a personalidade emocional do indivíduo, essa capacidade de amortecer os impactos da vida, entendeu? Esteja sempre presente, gradualmente crescendo, né? Responde, Gustavo. Responde. Então amanhã você pode perguntá-la de novo. Não, semana que vem. Eu queria... eu lembrei de um vídeo que eu assisti do Dayananda e que ele fala sobre a relação com Ishvara, que tudo é dado, né? Que? Que tudo é dado. Sim. E que nesse senso próprio de fazedor, se você for considerar que o seu intelecto, como é formado o seu cérebro, a capacidade de comunicação, nada foi você que produziu, né? É tudo dado por Ishvara. Então, tem também essa composição, além da ação que eu faço, tudo que eu tenho, o braço que eu tenho, a perna, a família onde o estudo, todas as coisas, então também complementa o que não é nada meu, que tudo foi dado. Total. Existe uma infinidade de fatores, né? Antes eu me referia aos fatores dármicos, kármicos, né? Mas existem fatores físicos, fisiológicos, psicológicos. Existe uma infinidade de fatores contribuindo, né, aos pontos de vista físico, prânico, etc. Entendeu? Ishvara está fazendo tudo para a gente, gerindo a comida, circulando, né, batendo, tudo. Células se regeneram. Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente está em débito com Ishvara. Ishvara, quando eu tenho dito ultimamente, Ishvara faz tudo para a gente, cara, né? Então, como disse, né, o Dayananda, a gente precisa de manter essa compreensão e saber que nós não somos nada, nós somos um pensamento, eu sou, com poder de exercício de livre-arbítrio, que nada mais é do que aceitar Ishvara e me adequar às leis de Ishvara e viver uma vida com gratidão por Ishvara, porque Ishvara está fazendo tudo para a gente. Nós falamos por causa do Ishvara, nós caminhamos por causa de Ishvara, nós pensamos por causa de Ishvara, esse sistema, né? Tudo, né? A gente vê os koshas, né? O físico, o sistema
prânico, né? O emocional, mental, memória, tudo. Essa máquina incrivelmente linda, maravilhosa, inteligente, é toda ela operada por Ishvara. A única coisa que a gente precisa fazer, a gente nem faz cocô e xixi, Ishvara faz cocô e xixi pra gente, né? O sistema vai, não, é hora de limpar, esvaziar a casa aqui, pá. Né? A única coisa que realmente nós precisamos fazer é responder aos estímulos. É a única coisa que Ishvara pede da gente, né? A gente vai responder aos estímulos e nós temos duas opções. Ou a gente responde em harmonia às leis cósmicas do campo, as leis dármicas, ou a gente responde em harmonia com aquilo que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, e blá, 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 custe o que custar aos outros. Essa é a única coisa que nós precisamos fazer. O resto, Ishvara faz tudo para a gente. Faz sentido, Roberto? Sim? Uma vez eu ouvi que, na verdade, esse corpo nos foi emprestado para nos dar a oportunidade para a gente melhorar. Ele é como se fosse na analogia da Ishvara entrega a chave de um carro para a gente. Ó, o carro está do jeito que você merece. Você só tem que botar gasolina. O resto ele faz para você. Ele vai te levar para o seu destino. Se você dirigir ele bem. Não, mas o Ishvara ele fornece a gasolina também, que são os pranas, né? Essas áreas vitais. A única coisa que ele diz pra gente, você precisa aprender a direcionar a sua vida, entendeu? Você tem que saber direcionar a sua vida, né? De modo que a sua vida seja um processo de crescimento, elevação, etc, né? Sabendo que você está no meio de um campo que também, às vezes a resposta não consegue ser, porque tem outros fatores ali. A gente sabe que o objetivo nosso não é obter o resultado imediato, né? A motivação principal nossa é o redirecionamento de nossa vida. Nós queremos, né, redirecionar nossa vida do ponto de vista espiritual. O crescimento espiritual é o nosso objetivo, a elevação espiritual. Assim até o autoconhecimento, ou moksha, é graça de Ishvara. Sim. Não é dependente do nosso esforço só. Não, é dependente do nosso esforço, mas o nosso esforço aí, que tem esse conceito que o James apresenta de vez em quando, né? Quando todas as qualificações são bem desenvolvidas e quando o seu desejo ardente é grande pela iluminação ou realização ou auto-reconhecimento, né? Aí ainda assim você precisa relaxar, porque você não pode dizer, poxa, Ishvara, eu estou qualificado, já fiz tudo, isso e aquilo, amanhã é sexta-feira, eu queria curtir esse final de semana numa boa, entendeu? Quebra essa pra mim, etc, etc. Né? Não, aí é que a graça, que nada mais é do que como se diz, Fábio? Conjunções de fatores kármicos, dármicos, eles têm que, né, de qualquer modo, eles têm que convergir ou conspirar a meu favor. Quando Ishvara decide que, ok, esse cara sofreu bastante, entendeu? E as intenções dele são boas, etc, entendeu? É uma pessoa fundamentalmente dármica, é uma pessoa que pode crescer e pode ser de benefício para o campo, né? Então eu vou, né, fazer a ficha dele cair, aí ele se toca. Na verdade, existe uma companhia no mundo New Age que estão produzindo. É um instrumento, é um aplicativo que se chama citocômetro, entendeu? Você baixa no seu sistema, aí você se toca que você é a consciência. Mas até isso, Ishvara é que tem que dar a última autorização, né? Então existe aquele momento, mais do que uma ficha, diversas fichas, né? Acho que a gente vai precisar.
Já estava procurando. Então, quando a gente fez tudo, né, dentro de nossas possibilidades, e de novo, eu falo isso, né, por experiência direta, né, porque quando eu já tinha feito tudo que estava em meu alcance, aí chegou um ponto que eu falei, e agora? O que eu faço? Eu estou desesperado, eu estou obcecado, etc, etc. Né? Aí eu me dei conta que eu não tem mais nada que fazer que não fosse orar, pregar a Ishvara, né? E aí é curioso que gradualmente, até mesmo essa oração, ela foi se acalmando. E eu comecei a falar assim, que será? Entendeu? Esse desejo por essa autorrealização final, essa certeza, essa clareza total, essa total remoção de qualquer dúvida daquilo que eu já sabia intelectualmente, que eu ilustrava como eu quero encontrar você cara a cara, de modo que eu não tenha mais dúvida sobre eu e você, entendeu? Você como a minha essência. Então aquela ansiedade, aquele desejo que se transformou numa oração, aí ele tinha se tornado o quê? O último estressador da minha mente. O último vinculante, um último estressador, agitador, entendeu? Desejo da minha mente. Aí, gradualmente, eu comecei a dizer que será. Entendeu? Se não for, não vai ser, etc, etc. Aí, quando eu tinha desencanado, aí, out of the blue, né? Do nada, pum! Essa coisa óbvia, né? Que alguns de nós já compreendeu, já se tocou, né? De que, eu sou essa luz sempre presente, né? Então, como dizia a Rutinha, você que falou isso, né? Que até mesmo, né, esse reconhecimento depende de uma graça de Ishvara. E o James coloca isso num sentido de um Dharma coletivo, né? Universal, quando o Ishvara percebe que o indivíduo, né, ele pode servir como instrumento de propagação, né, na proteção do Dharma, na divulgação desses ensinamentos, propagação desses conhecimentos, né, que restabelecem o Dharma, etc, etc. Você ia dizer alguma coisa ou você já disse? Não, eu ia só comentar duas coisas, mas acho que eu posso... Hã? Fica muito longo aí. Não são relevantes. Ok. Ô, Naga. Eu só ia comentar do que você estava falando antes, sobre falar sobre autoconhecimento, até isso, atualmente. A gente tem que ter uma discriminação bem afiada, porque se fala tanto em autoconhecimento, mas para a maioria das pessoas se refere a um conhecimento melhor do Jiva, conhecer melhor o Jiva, né? Sim. Então, tem que ver melhor, né? Às vezes a gente se empolga, dá para falar de Vedanta com a pessoa aqui. Ela está falando de autoconhecimento nesses termos. E é pura psicologia, né? Psicologia até muito superficial. Então, o autoconhecimento não é o conhecimento da minha estrutura, da minha construção mental e emocional, né? O autoconhecimento é o conhecimento da minha natureza essencial, aquilo que não pode ser rejeitado, né? Após a gente remover todos os fatores não essenciais, aí a gente permanece com o quê? Com a minha mente purificada? Não. A mente purificada é um acessório, né? Um fator não essencial. Por quê? Porque eu existo, né, na presença da minha mente e na ausência da minha mente. Então, o autoconhecimento é você saber que você é esse fator essencial, né? Após a gente ter discriminado, removido intelectualmente tudo aquilo que é um acessório, né? Inclusive a peruca e os dentes, a dentadura. Naga, essa última fala que você falou do James, não necessariamente o indivíduo vai compartilhar os ensinamentos
Ele pode ter uma autorrealização, mas ele serve ao mundo, como o James fala, né, de graça também, como o reconhecimento de Ishvara, que aquele indivíduo vai inspirar e tal, mas ele pode seguir, sei lá, a carreira dele como um sapateiro, como seguir a vida dele normalmente como um autorrealizado, mas ele não necessariamente tem essa naturalmente, inspiração. Essa é uma basta, né? Por isso, foi uma basta nunca ser dentista. São duas coisas. A vida professora. Nagar gosta do ensino. Eu não tenho a minha vassa. São duas, deixa eu elaborar um pouco nisso. São duas coisas. Uma vassa é uma vassana, né? E a vassana é uma vassana dharmica satívica, na medida que, como Krishna diz, né? Eu sou o desejo em total em harmonia com Ishvara. Eu sou um desejo de Ishvara. Então, quando a gente diz que é uma vassana, mas se essa vassana é totalmente um papel exercido, né, por Ishvara através de um dos seus equipamentos, aí essa vassana já não pertence ao Jiva, entendeu? Quando a vassana pertence ao Jiva, então é o Jiva que está querendo, né, se tornar isso, se tornar aquilo, fazer esse papel, aquele papel. Então é importante isso. Então, uma pessoa que reconheceu, né, se ela sente o impulso de compartilhar, a primeira coisa é verificar se os motivos, né, as intenções são relativamente puras. Não existe 100% de pureza, porque, né, essa neutralização do ego, desse sentimento de que eu sou o cara, esse mal da iluminação, como o Roberto chama, né, é uma coisa natural, é como uma gripe, mas é uma gripe que passa se o indivíduo se mantiver associado às escrituras e a um professor que possa protegê-lo, entendeu? Desse mal, né? Então é natural, porque no início o ego ainda não foi neutralizado, né? Então, esse impulso de ensinar, ele precisa ser observado muito atentamente para compreender as motivações, as intenções atrás desse impulso, né? As intenções precisam ser o quanto puras quanto possíveis, né? E naturalmente, se alguém compartilha esses ensinamentos, deve compartilhar jamais escondendo a fonte desses ensinamentos. E o que ocorre muito frequentemente, que as pessoas vão roubando os pedacinhos do Vedanta, que foi pegando os pedaços de Vedanta sem jamais revelar que isso é Vedanta que eu estou compartilhando, né? Então você simplesmente diz, olha, nada disso é conhecimento meu, isso é o conhecimento da nossa Sampradaya, eu conheço um pouquinho desses conhecimentos e eu quero simplesmente compartilhar aquele pouco que eu sei, e se for de benefício, né, ótimo. Se não for de benefício, ótimo também, né? Ishvara irá decidir, né? Então, esse indivíduo, ele precisa ser relativamente puro em suas intenções, sem nenhuma pose, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ambição de fama, poder, prestígio, sem nenhuma ambição de tentar resolver esse problema do ego, esse sentimento de inadequação, insuficiência, pequenez, etc., que está querendo se resolver através do papel de professor. É aquilo que a gente mais vê no mundo espiritual. O ego ainda está ali porque o cara não é realmente autorrealizado, ou se é autorrealizado, ele não é autopurificado, e ele está tentando exercer o papel de guru para resolver o problema de inadequação e insuficiência. É uma receita para karmas complicados e difíceis, entendeu? Mas é tudo Ishvara, no final das contas, né? Então, esse processo aqui, ele é tudo uma função de Ishvara, mas um indivíduo, né, ele com essa tendência, né, o quanto mais pura, melhor, ele se torna um propagador, né, na medida que ele não tem essa ambição de ser o propagador, né, sem nenhuma ambição como professor, e ele se torna um bom professor na medida que que o seu autoconhecimento é muito bem firme, claro, sólido, bem integrado, bem processado, de tal modo que ele se traduz em suas vidas. Ele precisa ser os ensinamentos. A vida do cara precisa ser os ensinamentos. Primeira coisa, você não quer ensinar simplesmente através do seu conhecimento teórico acadêmico.
entendeu? É importante desenvolver conhecimento teórico acadêmico, mas você tem que ensinar aquilo que você vive. A segunda coisa, o indivíduo precisa de ter um certo domínio, né, de um pouco, né, dos meios de conhecimento, né, dos ensinamentos das escrituras. O indivíduo precisa expor a mente por um período de tempo, alguns anos, etc., até que ele realmente desenvolva a compreensão do quadro completo, né? Como é que a gente diz? O quadro completo. A visão do todo. Você começa a perceber a visão total do Vedanta, aí você consegue navegar e ajudar as pessoas onde quer elas estejam. Então você precisa ser autorrealizado, esse conhecimento precisa ser firme, você precisa ter um certo conhecimento do Pramana, esse meio de conhecimento, de modo que você possa desdobrá-lo, né? Sempre dizendo, olha, meu conhecimento é limitado, mas eu acho que talvez possa servir de ajuda, né? Sem pose, sem pretensão, sem ambição, sem ignorância de que eu sou o cara, etc., entendeu? De querer coisas das pessoas, vocês precisam, né, me adorar, vocês precisam, né, me respeitar, tocar meus pés, e todas essas coisas que a gente vê no mundo dos gurus, né? Essa adoração, é uma coisa mais infantil que a gente vê no mundo espiritual. Eu lembro com a primeira vez quando eu vi que ele estava deixando as pessoas se jogarem no pé dele, pessoas ocidentais que não compreendem o simbolismo de colocar-se aos pés do guru, entendeu? Eu falei, a coisa já melou ali, entendeu? Já melou. O Papaji odiava isso, ele não deixava ninguém tocar no pé dele, entendeu? Porque eram pessoas que não compreendiam aquele simbolismo. Então, quando o indivíduo é puro em suas intenções, ele é autorrealizado, ele tem um certo familiaridade com os ensinamentos, aí ele precisa de ter um pouco de habilidade em comunicação, né? O terceiro elemento para ser um bom professor também é comunicação. E essa habilidade de comunicação também é uma graça de Ishvara. Porque, como vocês podem ver, a minha linguagem é pobre, meu português é pobre. Quando você fala muitas línguas, você não fala nenhuma delas bem. Você se comunica com precisão. O meu inglês é quebrado, o broker, né? O meu italiano é broker, principalmente depois de 15 anos nos Estados Unidos, e o português é enferrujado, né? Então, mas ainda assim, Ishvara, ele vai fornecendo as palavras com ajudas, né, do Alex, Fábio e outros meus amigos, né? Ele coloca alguns times no campo. E mais importante, Ishvara vai fornecendo sattva, Ishvara vai fornecendo inspiração. Sem sattva e sem inspiração, aí a mente se torna tamásica, aí é um desastre. Aconteceu umas 2 vezes na minha experiência de compartilhar o Vedanta, que meu corpo físico estava fraco, minha mente estava tamásica, aí com tamas eu comecei a perder a inspiração, e perdendo a inspiração eu comecei a perder a confiança de que eu poderia completar aquela exposição, aquele trabalho, né? Tudo isso é Ishvara, né? Agora, com o tempo a gente vai desenvolvendo essa confiança, e a chave qual é? Nenhuma pose, né? Quando ocorreu isso comigo, eu falei, você já deve estar notando que o satsang está próprio tamásico, né? Aí alguém me falou assim, sim, tem pessoas já dormindo aqui, etc. Ele falou, a minha está faltando realmente inspiração, etc. É melhor a gente parar. Eu estive com o Ramji 10 dias recentemente na Espanha, tinha um dia que ele estava tonto, ele está ficando mais velho e mais tamásico. E o satsang dele foi muito tamásico, entendeu? Diversas pessoas notaram, alguém me comentou. Por quê? Porque isso aqui se modifica, né? E a idade vai passando, com a idade o corpo, né, e a mente, ele vai se tornando mais tamásico, né? Esses encontros de semana, você estava falando da visão do todo, né? É como se a gente compreendesse uma lógica básica, que a gente tem uma relativa capacidade, porque quando não tem eu procuro você para saudar algumas dúvidas e tal,
mas há uma relativa capacidade ampliada de ir entendendo outros textos, até mesmo que eu não tenha Sim. tido acesso anterior a eles. Sim. Mas às vezes tem uns dias que são muito puxados, intensos de trabalho e tal. Chega no encontro da terça-noite, é visível essa coisa de tipo, eu até falo pro grupo antes, hoje eu tô um pouco cansado e tal. Então às vezes sai umas... Sim. não sabe elaborar direito, né? Algumas coisas. Sim, sim. É por isso que é importante, né, ter a ajuda dos nossos amigos, né, para nos fornecer clareza, né, Trabalho em grupo. clareza e as palavras, né, mais apropriadas. O Gustavo usou bem essa última fala sua. Hã? Ajuda dos universitários. Ele falou isso? Ajuda dos universitários. O Vedanta não requer fé cega, como nós sabemos, é apenas um compromisso de manter a mente aberta ao ensino e uma disposição para discriminar até que o ser seja isolado de todas as coxas, isolado de suas experiências, né? Como é que a gente vai isolar o ser? A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir uma gaiola. Isso, a escritura nesse texto não diz, a gente tem que construir uma gaiola, né? Aí quando a gente consegue perceber o ser, a gente pega o ser pelo garganta assim, bota na gaiola, aí a gente isola o ser, né? Então a gente vai fazendo essa discriminação até que a gente possa isolar, identificar e isolar o ser, né, de todas as coxas, de todas as experiências. Aí o Gustavo fez uma pergunta aqui, ele diz, se o ser tem atributos, ele deve ser irreal. E em segundo lugar, algo sem atributos não pode ser percebido ou concebido. O texto refuta a noção de que o ser não pode ser ensinado. Um argumento favorito do pessoal, né, afeito às experiências, né? O pessoal que acredita que o ser seja uma experiência, ele diz, você não pode ensinar, você tem que ficar quietinho e experienciar, sentir o ser, né? Eles dizem que a realidade é uma consciência não dual, não há necessidade de um ensinamento. Isso é muito comum, né? Não, o ser, aquele que fala sobre o ser não sabe o que é o ser. Aquele que sabe sobre o ser fica em silêncio, né? Porque o ser não pode ser falado e não pode ser descrito, né? A gente não pode falar sobre alguma coisa que é livre de qualidades, atributos, propriedades que não são definidos, né, pelas três energias, pelas três gunas, que não é colorido pelos três gunas, né? Então eles dizem que a realidade é uma consciência não dual e que não há necessidade de um ensinamento. Essa versão, uma versão popular dessa ideia é quem sabe não fala e quem fala não sabe, né? Então, nós do Vedanta, nós somos os mais ignorantes, porque a gente fica falando, né? Fica elaborando o ser e o não ser, o ser e o não ser, né? Então, mas nós já compreendemos isso, né? Que o ser não é um objeto de conhecimento. Ele não pode ser descrito, ele não pode ser objetivado, né? Ele é livre de qualquer atributo que possa defini-lo, né? Ele não existe nada. Mas as escrituras dizem que a única solução para a nossa condição existencial humana, né, de sofrimento derivado dessa ignorância, é compreender o ser. Mas como eu vou compreender e conhecer o ser, se eu não posso nem defini-lo? Não? Não, Gustavo? Você pode entender. Como? Boa pergunta. Então, nós não podemos conhecer e entender o ser como objeto de experiência, de conhecimento ou até mesmo objeto de conceptualização, né? A gente pode realizar o ser, né, através dos atributos, né, não essenciais ao ser. Nós podemos compreender o ser como a essência, né, não
removível, né? A essência é aquilo sem o qual uma coisa não é uma coisa. A minha existência só é existência devido à minha natureza como consciência, Brahman. Então, na medida que eu removo todos esses atributos não essenciais, né? Então eu permaneço como ser. Então, como nós podemos conhecer o ser? Descartando, né? Removendo as ideias equivocadas a respeito do ser. Então, como eu vou conhecer o ser? Nenhum ensinamento, nenhum professor, nenhuma escritura, porque o ser não é um objeto de conhecimento. Não, você precisa das escrituras, você precisa dessas lógicas, porque elas vão servir ao propósito de remover rajas e tamas, remover aquelas ideias rajásicas e tamásicas que estão impedindo o reconhecimento, a realização e a apreciação da sua real natureza como o ser. Então, como é que eu vou conhecer o ser? Como eu mesmo, como a minha natureza essencial, livre e independente. E as ideias, as noções, as análises do Vedanta, que são baseadas nas experiências do Jiva, elas servem somente para cancelar, neutralizar essas ideias, né, autolimitantes, auto-insultantes, referentes àquilo que eu imagino seja, né? Que eu seja. O texto refuta a noção de que o ser não pode ser ensinado no argumento favorito. Tem alguns grupos espirituais que dizem, não existe ensinamento, não existe professor, não existe nada, não existe ninguém, tudo isso é uma ilusão, e agora você vai para casa porque você está livre. Aí o que ocorre? As pessoas voltam toda semana para ouvir a mesma bananada e pagar $10 e ter uma audiência de centenas de pessoas, né? Para ouvir a mesma coisa, né? Verso 53. Compreender o significado da identidade. Que horas nós começamos? 9h40, né? Quantos minutos? 1h20? O meu relógio parou, meu relógio são 10h30. Era 10h13. Perdão, desculpa. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamalaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.